Então, ao discutir o documento do currículo de uma educação antirracista, é fundamental desenvolver o termo "o lugar de fala", que foi muito amplamente discutido pela professora doutora Djamila Ribeiro no seu livro Que é Lugar de Fala, porque torna um conceito que é central para a gente compreender as relações de poder que se estruturam para determinar quem tem a sua voz legitimada na sociedade. E no contexto histórico brasileiro, que é marcado por racismo, patriarcado, o discurso do homem que é branco, que é heterossexual, ele foi construído como aquele que é legítimo, verdadeiro, universal. Enquanto que sujeitos como negros, indígenas, as mulheres, as pessoas LGBTQIA+, são reduzidos aos outros, que são, e muitas vezes, o seu discurso é deslegitimado. Então, o lugar de fala, de acordo com a professora Djamila, ela não pode se confundir com uma experiência individual, nem com uma ideia reduzida ou simplista de representatividade em que só quem vive pode falar sobre o assunto. Mas ele diz respeito às posições ocupadas por diferentes grupos na estrutura social e o acesso desigual à palavra, à credibilidade e aos espaços de decisão dentro da sociedade. Então, se a gente trazer para o mundo da escola, os professores negros, eles têm o seu lugar de fala, que é marcado pelas experiências atravessadas, impactadas pelo racismo estrutural, que também pelos seus saberes que são construídos a partir dessas vivências, mas também os professores brancos, eles ocupam o seu lugar de fala, que é específico, que é definido por privilégios históricos, por uma posição de poder dentro da sociedade e também dentro da escola. Então, professores brancos, ao abordar o racismo dentro das nossas escolas, eles não fazem a partir da neutralidade, ou eles não fazem a partir da universalidade, mas como integrantes de um grupo historicamente beneficiado pelo sistema racial. Isso, o que implica dizer? Implica que há necessidade de nós problematizarmos a nossa própria branquitude, de desnaturalizar as desigualdades presentes no cotidiano escolar e, principalmente, promover uma escuta ativa das vozes negras dentro da escola, evitando sempre ocupar a centralidade do debate ou silenciar quem vivencia diretamente a opressão. Então vamos lá, vamos concluir. Desse modo, lugar de fala, ele não é um mecanismo de censura, mas a professora Djamila, ela nos orienta que é um chamado a uma responsabilidade ética. Todos devem e podem discutir o racismo, porém, cada um a partir da localização social que se ocupa na sociedade. Então, reconhecer o próprio lugar de fala, seja o professor negro, seja o professor branco, é fundamental para que a educação se torne um espaço efetivo de justiça racial, no qual se valoriza os saberes que são produzidos pelos os grupos que são historicamente colocados à margem e se utilizam de posições de privilégio para questionar e transformar estruturas que são desiguais. Vamos pensar nisso para poder analisar com mais detalhe o documento. Pensa nisso.